É urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, sabe, não parar, não precipitar e não retroceder. Tá entendendo? Então é isso. Não parar, não precipitar e não retroceder. O mundo de Karl Marx só tem duas pessoas. Tem o patrão e o empregado. Não tem o consumidor. Isso agora é a coisa mais extraordinária. Quer dizer, ele leva em conta o processo de produção. E diz, a quantidade, vamos dizer, o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir. Digo, e ninguém compra essa porcaria, não? Por exemplo, outro dia rifaram aí uma calcinha da Madonna. O sujeito pagou 2 milhões pela calcinha da Madonna. Quanto trabalho socialmente necessário deu para produzir a calcinha da Madonna? Nada. Mas como tinha um monte de milionário louco, fã da Madonna, aquilo passou a valer 2 milhões. Né? É uma coisa extraordinária, porque no mundo da economia de Karl Marx ninguém compra nada, só se produz. Só existem burgueses e proletários. Né? E o que é isso aí? Isso é abstracionismo, quer dizer, é uma imaginação desconectada da realidade. O fato é que Karl Marx, quando escreveu, até o momento que ele escreveu o Capital, ele nunca tinha visto um proletário. Ele nunca tinha entrado numa fábrica, nunca conversou com o proletário. Ele só conheceu alguns proletários que já eram líderes proletários, que já não trabalhavam mais, evidentemente, era que nem o Lula, né? Você foi torneiro mecânico 2 anos, daí entrou para o sindicato e nunca mais, hoje ele não consegue distinguir entre um torno mecânico e uma vaca, tá entendendo? E também, como torneiro mecânico não devia ser grande coisa, porque torneou o próprio dedo. Né? Então, né? O meu pai era aficionado por tornos, ele brincava com torno, desde moleque ele tinha lá um torno, né? E nunca cortou nem o dedo, muito menos a própria cabeça. O Lula foi a cabeça junto. Né? Então, o Karl Marx só conheceu esse tipo de proletário. Quer dizer, ex-proletário. Engels já conhecia por quê? Porque ele tinha uma fábrica, tinha lá a tecelagem, então ele via. Mas ele via os empregados da própria fábrica. Mas, prossigam com esse exercício e vocês vão ir saindo, vamos dizer, de um mundo fictício. Tá certo? Uma vez meu filho Thales, ele devia ter uns 3 anos, perguntou: pai, onde fica a fábrica de batata? O mundo econômico no qual as pessoas vivem é mais ou menos como isto. É o mundo das batatas são fabricadas e os carros brotam em árvores. Né? Não é uma questão de estudar economia. Eu conheço gente que estudou economia a vida inteira e não sabe isso aqui. Por quê? Isto não é a ciência econômica, isso é o suporte imaginativo e memorativo da ciência econômica. E se você não tem isso, toda a sua ciência econômica serve para nada. Por quê? Porque você não sabe do que ela está falando. E daí chega um dia, na escola, o professor diz, relacione um conceito desse com a vida real. Uma vez o professor pede para você fazer isso. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, mas se é para eu relacionar isso com a vida real, então do que estivemos falando até agora? Estivemos falando de esquemas mentais. Onde não há, vamos dizer, este suporte imaginativo, não há contato com a realidade. Porque é claro que você não vai poder acompanhar fisicamente a fabricação de tudo que existe, sei lá, dentro do seu banheiro. Se você mora numa kitnet, eu digo, dentro da sua kitnet tem o mundo, meu filho. Quer dizer, a quantidade de trabalho humano que houve para encher a kitnet de coisa é uma monstruosidade. Entendeu? Bom, então com isso você acaba saindo daquele mundo fechado e morto, na verdade. Tá certo? E conectando no mundo da história real. Então, lembra bem os 2 exercícios? O primeiro é
Qual é a diferença entre conhecer e não conhecer? Esse não é para verbalizar. Mas o segundo dá para você verbalizar mais ou menos. Mas tente imaginar, assim, não esquematicamente. Tente imaginar dramaticamente. Quer dizer, visualizando como se fosse um filme. Então aqui tem uma mesa. Que madeira é essa aqui? Aonde tem essa madeira no mundo? Nem toda madeira nasce em tudo quanto é lugar. Então o sujeito teve que achar isso em algum lugar. Então você imagina lá o sujeito vendo a árvore, serrando, depois botando no caminhão, empacotando. Tente fazer como se fosse um filme. E você faz vários filmes que vão cruzando. Como se fosse mesmo. Como é que Balzac fez a comédia humana? Né? Ele inventava uma história de um sujeito, daí essa história cruzava com a de outro, que cruzava com a do outro, que cruzava com a do outro, reaparecia os mesmos personagens, etc. E acabou, vamos dizer, fazendo uma trama que simboliza a totalidade da sociedade francesa da época. Você vai tentar fazer a mesma coisa sem escrever, porque se você conseguir escrever isso, você é Balzac. Né? Eu não estou pedindo isso para você. Você simplesmente inventa os filminhos e cruza os filminhos. Né? Daí vinha lá o sujeito trazendo o toco de madeira no caminhão e daí furou o pneu. E pneu. Então tem a história do outro sujeito que foi lá, né? Colheu furou a seringueira. E hoje tem outros processos mais avançados, invente qualquer um deles. Né? E você vai reconstituindo como as histórias dessas várias pessoas vão se encaixando até que tudo chegue no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, sei lá, em qualquer lugar. Está entendendo? Ora, você fazendo isso, você vai pegar algumas, entre outras coisas, você vai pegar algumas qualidades morais que são indispensáveis para o bom cidadão. Se a pessoa não tem isso, ela não tem ideia do que os outros estão fazendo por ela. E ela não tem aquele sentimento de gratidão sem o qual você nunca vai respeitar ninguém, nunca vai ter amor por ninguém. Por exemplo, é normal um bebê pequeno proceder como se ele fosse o centro do mundo. Então ele estaria para ser tratado, paparicado, contentado e satisfeito em todos os seus desejos. E quando ele não é, o que ele faz? Ele chora. Acontece que a maior parte das pessoas é assim pelo resto da vida. Tudo aquilo que não sai do jeito que elas querem, elas choram. E ficam indignadas. Ora, antes de você pensar, por exemplo, nos seus direitos, porque essa noção de direito, eu acho que o bebezinho já tem. Ele não sabe verbalizar, mas ele acha que o que ele quer é direito dele. Antes de você pensar nos seus direitos, você pensa na substância da vida da sociedade humana. Em como tudo isso é feito na base da pura colaboração, gente. Veja que o elemento, digamos, de desejo de riqueza, de cobiça, ele entra ali. Só que é o seguinte, se o sujeito fabrica pneu, meu filho, não adianta ele pensar em desejo de riqueza, ele vai ter que pensar em pneu. Você está entendendo? O que ele quer? Ele quer só o dinheiro. Ele quer o dinheiro, mas ele tem que pensar em pneu. Está entendendo? Por quê? Porque alguém precisa do pneu. E, do mesmo modo, todos os trabalhos que se fazem no mundo, veja, o que você ganha no fim, ou o seu salário, ou o seu lucro, é apenas um efeito colateral. Não é nisso que você vai pensar. Mesmo que você seja um banqueiro e você só pense em dinheiro, porque no que você vai pensar? No seu dinheiro? Fala, não é no seu dinheiro, é no dinheiro dos outros, pô. Você está entendendo? Por exemplo, você emprestou o dinheiro lá para a fábrica, não sei o quê. É do seu máximo interesse que aquela fábrica prospere. Então você vai ter que bombear aquilo para aquele negócio prosperar. Se você pensar, não, eu quero todo o dinheiro para mim, e só o meu banco vai ganhar dinheiro, a fábrica vai tudo se ferrar, tá falando, é? Então os empréstimos que eles levaram de vocês não vão pagar. Por exemplo, eu conheço um monte de pessoas que têm ódio de banco.
Eu digo, eu sou infinitamente grato à existência de banco. Alguém teve que inventar esta coisa, teve que funcionar. E olha, um dia eu precisava de um empréstimo no banquinho aqui da Virgínia. Fui lá pedir, os caras foram examinar meu crédito e falaram, não dá. O senhor não tem recurso para garantir esse empréstimo. A maioria das pessoas ficaria revoltada. Só que, 6 meses depois, apareceu a crise dos bancos. E os bancos estavam tudo afundando, por quê? Porque eles emprestavam para quem não podia pagar. Você está entendendo? Então, aquele gerente do meu banquinho, que me recusou o empréstimo, falei, santo homem. Se todos fizessem como ele, não haveria crise do banco. Você está entendendo? Agora, por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso? Porque a imaginação de cada um está presa apenas nas circunstâncias dos seus desejos imediatos, e não consegue conceber a sociedade humana. Então não tem maturidade para discutir as grandes questões públicas. Estão entendendo? Então, fica aí esses exercícios. Quanto tempo temos de aula aí? Então, agora que eu vou responder algumas perguntas, tem uma pergunta aqui bastante longa e que, na verdade, escapa um pouco do que estava programado para esse curso, mas a pergunta foi feita com tanta atenção e tanta dedicação e está tão bem feita que eu acho que ela merece, e além disso é um assunto de interesse de todos. A carta é do Marco Borgert. Eu vou ler aqui a carta e depois vamos responder. Em uma aula recente, você falou bastante sobre Chuon e Guénon, desenvolvendo o ponto de vista segundo o qual, pelo que entendi, todos os escritos desses autores são parte de um plano desenvolvido dentro de uma tarica para a islamização do Ocidente a partir da sua elite intelectual. Teria eu entendido mal? Não entendeu mal, é exatamente isso. Se não entendi mal, gostaria de propor outra leitura para os mesmos fatos por você observados. Vale dizer que também sou testemunha ocular das atividades da Tariqa. Já no mais básico dos seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente 3 possíveis caminhos ao Ocidente. Primeiro, o retorno ao catolicismo tradicional. Segundo, a conversão ao Islã. Terceiro, a barbárie. A barbárie, ele escreve, é a consequência inevitável da existência... peraí, eu prometi fazer um intervalo, né? Então, peraí, intervalo, 5 minutos aqui, 5 minutos eu continuo com isso. Então, vamos retomar aqui. Enquanto nós dávamos a nossa aula aqui, houve um episódio aí fora, um sujeito que bateu o carro numa árvore que vinha velozmente em sentido contrário. E está toda a rua parada, aí cheia de gente observando o sujeito ser submetido ao bafômetro. Então, mas vamos continuar aqui. Então, prossegue aqui o Marco Borgert. Vocês vão ver que este tema aqui, embora ele escape do que tem sido o nosso programa, ele vai ser útil para nós daqui a pouco. Vamos dar um jeito aqui de que isso sirva não só para a discussão do assunto em si, mas como prática útil ao nosso curso. Já no mais básico de todos os seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente 3 possíveis caminhos ao Ocidente. 1. O retorno ao catolicismo tradicional. 2. A conversão ao Islã. 3. A barbárie. A barbárie, escreve ele, é a consequência inevitável da ausência de uma tradição autêntica. Escreve também que seria lamentável a adoção do segundo caminho, visto ser o Islã algo exterior ao Ocidente, que redundaria na prática na morte da tradição especificamente ocidental. Segundo ele, seria uma lástima, pois toda tradição autêntica, como é a tradição católica, foi, aspas, desejada por Deus, fecha aspas, e como tal é a manifestação da própria verdade transcendente, adaptada às circunstâncias de tempo e lugar específicos daquela civilização. Por outro lado, sabemos que Guénon tentou durante toda a sua vida influenciar o meio católico, de forma, imagino eu, a trazê-lo novamente à tradição, no que ele falhou fragorosamente. A conversão de Guénon ao Islã ocorreu somente no final da sua vida.
Minha leitura deste fato é que ele percebeu que entre os 3 possíveis caminhos que ele apontara muito anos antes em A Crise do Mundo Moderno, ele já excluíra por experiência própria a possibilidade do primeiro. E tudo isso ocorreu antes do Concílio Vaticano II. Não seria esta uma explicação mais verossímil do que achar que a conversão de Guénon ao Islã no final da sua vida foi uma farsa e que ele já estaria revertido antes de escrever seus primeiros livros, livros estes que serviriam somente para pegar o Ocidente por cima? Gostaria de comentar também sua recomendação do que você chamou de leitura ingênua da Bíblia. Bom, vamos esclarecer primeiro esta parte, né? Bom, então, em primeiro lugar, veja, eu tomei conhecimento com os livros do Guénon na década de 70, certo? E eu creio que por volta do 81, 82, eu já havia lido todos e acompanhado muitos números da revista Étude Traditionnelle e também lido os livros de outros autores ligados de alguma maneira a ele, como Schwann, Titus Burckhardt, Hussein Nasr, etc, etc. Mas esta acumulação de informações foi que me levou mais tarde a tentar articular o que era a doutrina, entre aspas, expressa pelo Guénon, com o que era a prática nas taricas. Porque ele mesmo diz que o aprendizado teórico é somente, vamos dizer, uma condição preliminar indispensável. Ou seja, ele está dizendo claramente que se você leu todos os livros dele e entendeu tudo, você ainda nem começou alguma coisa, porque só vai começar quando você entrar de fato no processo iniciático, né? Segundo, ele informa que todos os seus escritos não são ideias dele, que são ensinamentos recebidos de autoridades qualificadas das tradições orientais. Aqui tradições orientais ele se refere, tá certo? Vamos dizer, a passagem, a adoção do Islã como religião externa pelo Guénon já data de quando, vamos dizer, ele já tinha passado os 40 anos, tá certo? Porém, aos 18 anos, ele foi iniciado numa tarica por seu amigo John Agheli, que era um emissário do Sheikh El-Kebir, tá certo? Agora, esqueci se é do Marrocos ou da Argélia. Acho que é a Argélia. O Sheikh Elish El-Kebir, ao qual é dedicado, inclusive depois o livro do Guénon, o Simbolismo da Cruz. Tá certo? Então, ele era membro do Matarika já desde a adolescência. E, como ele não tinha poderes iniciáticos, ele não podia iniciar novos discípulos, tá certo? Então, o trabalho dele na Tarika era o de exposição doutrinal e só. Ele só podia escrever e explicar, ele não podia passar os ritos para ninguém, não podia receber membros na Tarika, tá certo? Mas ele deixa muito claro que tudo o que ele está falando não é ele que está falando, é o Sheikh que está falando, tá certo? Então, desde o início. Então, primeiro, esta ideia de que o Guénon se converteu ao Islã, falou, não, há Parnas e Parnas, onde o Guénon explica que dentro da esfera esotérica não há conversão. Isto não existe, tá certo? Conversão é uma noção puramente esotérica. Não há conversão. Então ele pode adotar uma forma, ou adotar a outra, pode passar pelas várias sem nenhum problema, tá certo? Por uma questão até, vamos dizer, de facilidade expositiva, ele prefere usar os termos da doutrina hindu para explicar os seus ensinamentos, mas não quer dizer que ele esteja representando o ensinamento hindu. O ensinamento dele vinha exatamente da Tarika, do Sheikh Elish El-Kebir.
quando ele coloca essas coisas daqui, o Ocidente tinha 3 saídas, a que ele se refere precisamente? Note bem que eu estava falando agora mesmo que uma coisa é você compreender, vamos dizer, um conceito, uma ideia, e outra coisa é você saber a que aquilo se refere no mundo real. Tá certo? Para fazer isso, você vai ter que primeiro fazer esse trabalho imaginativo que eu disse. Quando ele fala o que ele está entendendo para o catolicismo tradicional, aí tem um trabalho imaginário a fazer, tá certo? E depois o trabalho imaginário tem que ser conferido com os dados históricos e com o restante dos escritos do próprio Guénon. Mas ele deixa muito claro que o catolicismo, na sua integridade, é apenas um exoterismo, portanto uma religião popular. E que o lado esotérico, o lado interior, a parte principal, tá certo? Está nas iniciações, tá certo? Cristãs, e que só há, a rigor, 2 iniciações cristãs: a companheiragem, que era, vamos dizer, uma iniciação de ofícios, né, das comunidades de ofícios, e a maçonaria. Portanto, quando ele fala restaurar o cristianismo tradicional, significa colocar isso na devida ordem, o esoterismo em cima e o exoterismo embaixo. Então, evidentemente, a Igreja Católica reencontrará o seu caminho na medida em que ela siga as orientações da maçonaria, porque a companheiragem já houve várias tentativas de restaurá-la, mas ela historicamente não existe mais. Isso quer dizer que o segredo esotérico do catolicismo estava com a maçonaria. E o catolicismo inteiro é apenas um exoterismo. Então é o seguinte, o Papa tem que chegar para o mestre maçom e perguntar o que é para fazer. Então, é claro que, vamos dizer o português claro, isso é empulhação. Não há outra maneira de dizer isso. Tá entendendo? Por quê? Você supor que existe uma doutrina cristã exotérica que foi ensinada pelo Cristo e que foi passada pelos apóstolos desde o primeiro dia até hoje, formando o que se chama geralmente a sucessão apostólica, e que existe uma outra doutrina interior, mais profunda, que foi passada para a maçonaria, isso é uma empulhação. O próprio Cristo assegura: eu nada ensinei em segredo. Tudo o que eu disse foi na praça pública. E está aqui, os discípulos ouviram. Agora, dizer que houve uma subcorrente esotérica que só foi aparecer no século XVIII na maçonaria, o que é isso, minha gente? Isso é um truque, isso é uma empulhação. Isso é absolutamente inaceitável sob todos os aspectos possíveis. Mais ainda, o Guénon se trai nesse aspecto quando ele trata do caso de São Bernardo. Ao longo de toda a sua obra, o Guénon insiste que a mística é um fenômeno de ordem puramente sentimental, portanto exotérica, popular, que não tem nada a ver com as iniciações. E que, vamos dizer, o verdadeiro esoterismo está, na verdade, nos antípodas do misticismo. Não é certo? Quando ele vai tratar da obra de São Bernardo de Clairvaux, ele, por um lado, informa que São Bernardo era o mestre da ordem dos templários. Guénon reconhece os templários como uma ordem iniciática, das mais altas que já houve no Ocidente. Por outro lado, ele diz que a obra de São Bernardo é essencialmente mística. Eu digo, opa, peraí, isso é uma contradição tão óbvia, mas tão óbvia, que um autor meticuloso e sério como Guénon não pode ter cometido isso por distração. O que ele está dizendo neste trecho, com este trecho, ele está destruindo tudo o que ele disse a respeito da relação de mística e esoterismo. Ou seja, ele está supondo, por exemplo, que figuras como Santa Teresa, que conversava com Jesus todo dia,
tinha apenas um conhecimento místico e sentimental. Comparado com o conhecimento espiritual direto que tinha algum mestre maçom. O que é para fazer com o sujeito que diz uma coisa dessa? É dar um tapa na cara. Guénon está mentindo. Tá certo? Embora seja uma figura, vamos dizer, de um nível intelectual altíssimo, tá certo? Ele se deixa atrair pelos objetivos não declarados da obra dele. E quando o Chuon volta da Argélia, transformado em sheik da Tariqa, né, fundada por Sheik Al-Alawi, e disse: eu vou islamizar a Europa, Guénon disse: este é o primeiro e único resultado obtido pelo meu ensinamento. Portanto, o catolicismo que ele queria restaurar é o catolicismo maçônico. Tá certo? Ora, isso aí é absolutamente inaceitável. Você supor que é a maçonaria que tem o verdadeiro segredo interior do cristianismo, e que toda a sucessão dos santos, mártires, místicos, etc, 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 conhecia apenas a parte exotérica, não faz sentido. Mesmo porque o Guénon vai dizer que a obra de Santo Tomás de Aquino é aquilo que mais se aproxima da pura doutrina esotérica hindu no Ocidente. Eu digo: peraí, mas isso está tão desengonçado que não é possível distração. Isso é mentira mesmo. O cara está mentindo mesmo. Quer dizer, é uma coisa muito bem arquitetada, tá certo? Mas profundamente desonesta, no fundo. Então, não é possível essa sua segunda leitura, Marco, porque essa sua segunda leitura foi a primeira que eu fiz. 30 anos atrás eu entendi exatamente como você está entendendo. E depois eu tive que estudar muito para ver que isso não podia ser. Que isso era uma interpretação baseada apenas na doutrina expressa. E mais ainda, baseada no teor verbal da doutrina, tá certo? E não na sua coerência interna. Porque o que você tem que fazer com a obra de um cara como Guénon é buscar os pontos de coerência interna. Só buscando a sua coerência interna profunda é que você vai entender ela como conjunto. Quer dizer, toda exposição doutrinal, seja filosófica, teológica, etc, etc, ela tem, vamos dizer, uma espécie de hierarquia de credibilidade interna. Quer dizer, você tem algumas coisas que são cridas porque outras já foram cridas antes, que são mais fundamentais. E quando você vai buscar, isso, aliás, você tem uma gravação sobre René Guénon, eu explico isso com mais detalhe, mas isso vamos colocar, não sei se já colocou, foi colocada em circulação, ainda não, né? No site do Seminário de Filosofia. O Guénon diz que a exposição doutrinal não tem em si seu próprio fundamento. Por quê? O fundamento é dado pela intuição intelectual, a qual só será alcançada mediante as iniciações. As iniciações, por sua vez, só são válidas dentro de organizações que têm continuidade histórica ao longo do tempo. Então, em última análise, o fundamento da doutrina de Guénon é o fundamento histórico, depende da continuidade histórica das organizações iniciáticas. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a compreensão histórica é a mais baixa que existe. Então, se isso é erro do Guénon, é distração do Guénon, eu falo: não. Já tenho que sou um idiota, percebi, como é que ele não vai perceber? Eu estou partindo do princípio de que Guénon é muito mais inteligente do que eu. E de que o que eu percebi, ele também percebeu. Quando um sujeito desse tamanho não percebe algo, só pode ser por dois motivos. Um de ordem patológica e outro de ordem moral. Ele está mentindo. E Hegel também. Hegel é muito mais inteligente que eu. Quer dizer, quando Hegel
não é que cai numa contradição. Cai numa contradição, todo mundo pode cair. Tá certo? Mas cai no tipo de contradição essencial, que não é só uma contradição verbal, não é uma contradição lógica, mas é uma contradição ontológica, uma impossibilidade absoluta. Então é porque ou ele ficou maluco, ou ele está escondendo alguma coisa. Como não ficou maluco jamais, então está escondendo alguma coisa. A imagem parou ali. Aqui também parou? Não? Hã? Voltou? Então, repetindo aqui, essa leitura que você faz, Marco, foi a primeira que eu fiz. Eu acreditei em tudo isso. E este é o sentido literal e aparente da obra. Só quando depois de muito tempo você começa a encarar aquela obra como conjunto e você busca os pontos de coerência dela, aí que você começa a entender do que se trata. Então, um autor como Guénon, primeiro você precisa ler tudo, não pode deixar nada. Segundo, você precisa de uma série de elementos externos para dar apoio e saber a que ele está se referindo a cada pedaço. Então, se ele diz que uma tradição só é completa quando o seu exoterismo está fundado no seu esoterismo, e quando ele diz que toda a Igreja Católica é apenas um exoterismo e que o esoterismo correspondente é a maçonaria, fala, bom, então eu sei que tipo de catolicismo ele quer. E isso é absolutamente inaceitável, isso contradiz, vamos dizer, as palavras do próprio Cristo. Quando o Chuon sugeriu que havia um conteúdo iniciático nos próprios sacramentos católicos, o Guénon ficou louco da vida. Por quê? Porque isso aí invalidava tudo o que ele tinha feito. E, no entanto, é claro que esse sentido iniciático dos sacramentos existe, porque eles são tudo o que há no cristianismo, não há mais nada além deles. Quer dizer, o que você não obteve através dos sacramentos não vai ser através de um rito maçônico que você vai obter. Então, fica claro que o Guénon não estava assim tão apaixonado pelo catolicismo quanto parece. E segundo, a história da conversão dele, a conversão é um conceito que o próprio Guénon invalida, radicalmente, que não se aplica ao caso dele. E, historicamente, nós sabemos que a iniciação dele remonta já aos anos da adolescência. Bom, eu acho que eu vou deixar o resto da sua pergunta para depois. Mas que essa pergunta fique como amostra de como pode ser trabalhoso o esforço de compreensão de uma obra relativamente pequena, como Guénon, são 20 e poucos volumes, né? Quer dizer, o que fazer com qualquer autor de ordem doutrinal? Primeiro você vai ter que buscar o ponto de coerência, quer dizer, a unidade daquilo. Buscar a unidade do pensamento é a primeira coisa. Porque vamos supor que essa unidade não exista. Por exemplo, no caso de Schelling, tá certo? Schelling teve 4 começos diferentes. Né? Então há evidentemente uma contradição, porque significa que o sujeito mudou de ideia. Mas o que ele estava procurando em primeiro lugar, como é que se deu esta mutação? Por que aquilo, o objetivo que ele estava buscando permaneceu, ou houve uma mudança radical? Quer dizer, ele tentou fazer 4 vezes a mesma coisa para só acertar no final, tá certo? Ou houve uma mudança efetiva. Então, mesmo no caso onde existe
esta intervenção biográfica, você vai ter que, essa intervenção de uma coisa que mudou biograficamente, mesmo aí você vai ter que buscar um ponto de coerência. Né? No caso de Aristóteles, por exemplo, onde houve durante todo o século XX uma disputa, tá certo? Entre os que acreditavam que Aristóteles mudou radicalmente de orientação no meio da sua vida. Essa tese do Werner Jaeger, quer dizer, ele começa como um metafísico platônico e ele termina sendo, vamos dizer, quase que um adepto do método científico materialista. Né? Mesmo nesse caso, você teria que buscar o ponto de coerência. Hoje sabe-se que a tese do Jaeger não tem como sustentar, ou seja, é uma pergunta que jamais poderíamos responder. Quando ele escreve aquele ensaio sobre o desenvolvimento intelectual de Aristóteles, hoje nós sabemos que tudo aquilo é hipotético, ele não tem nem mesmo condição de provar a data dos escritos que ele está colocando ali. Então é apenas uma hipótese, tá certo? E que, como Aristóteles é um filósofo, então você vai ter que buscar quais são os fundamentos permanentes da credibilidade do que ele está dizendo. Quando eu defini filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa, em grande parte foi baseado no modelo da biografia do próprio Aristóteles, está certo? Quanto, no caso do Guénon, esta busca dos pontos de credibilidade e da coerência interna é ainda mais necessária pelo fato de que, diz ele, aquilo não é uma filosofia, mas é uma doutrina tradicional. Portanto, subentende-se que ela será coerente em todos os seus pontos. Tá certo? Então fica isso aí como, vamos dizer, como a amostra de qual é o procedimento de leitura que se deve ter. Tá certo? Então, o que eu recomendo para vocês que estão fazendo esse curso, vocês não vão aderir a nada disso. E nem ficar contra nada disso. Porque vocês têm que ser a favor de uma só coisa. Vocês têm que ser a favor da filosofia. Ou seja, entendida nesse sentido, como unidade do conhecimento na unidade da consciência. Ou seja, a filosofia como consciência responsável. Quer dizer, o conhecimento, a aquisição do conhecimento, transformação desse conhecimento em consciência e dessa consciência em responsabilidade. É só isso que você tem que ser a favor. Vocês são a favor de René Guénon, de Karl Marx, deixa para depois, tem tempo.